Olá, boa noite. Meu nome é Welber Santos Laiso. Eu estou aqui para apresentar esse trabalho sobre espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, que é o FTIR, e análise elementar. Esse trabalho é apresentado no curso de pós-graduação de Engenharia Química na Universidade Federal de São João del Rei, e para a disciplina de técnicas de caracterização de materiais, sob a responsabilidade da professora doutora Renata Carolina Zanetti Lofrano e a professora doutora Cristiane Medina Fins e Quintal. Então, esse trabalho é sobre um artigo, no caso, o título do artigo é Caracterização Química e Efeito Cicatrizante de Quitosana, com baixos valores de massa molar e grau de acetilação em lesões cutâneas. Os autores são Rodrigo Martins Fraguas, Denise Alvarenga Rocha, Estela de Rezende Queiroz, Celeste Maria Pato de Abreu, Raimundo Vicente de Souza e Enio Nazaré de Oliveira Júnior. Sobre o que é esse trabalho? Então, é sobre cicatrização. Então, no caso, a cicatrização é sobre a pele, e é uma barreira natural do corpo contra agentes externos, então, sendo sua ruptura extremamente danosa para a saúde do indivíduo. O processo de cicatrização, que tem início logo após a lesão deste tecido, é de grande interesse para os profissionais da saúde. Por quê? Porque a pele é a primeira barreira contra micro-organismos, agentes patogênicos em geral, alguma substância que esteja, alguma substância que possa entrar na pele e causar alguma patologia, alguma doença, ou mesmo é, é, alguma reação alérgica em si. Então, a pele seria essa primeira barreira. Então, é de sumo interesse para o ser humano, né, para as pessoas, que ela esteja intacta, íntegra. Então, nesse âmbito, é interessante observar que existem vários agentes cicatrizantes no mercado, que são exatamente os que facilitam a cicatrização, fechando essa lesão o mais rápido possível. Porém, ainda existe a busca por desenvolver novos desses produtos, visando a diminuição do seu custo. Exatamente porque muitos desses agentes cicatrizantes, eles têm alto custo, ou eles são agregados a valores, a produtos de alto custo. Então, quanto menor o custo, melhor para a população, que tem um agente cicatrizante ou um produto de menor custo, facilitando assim a, 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 a conseguir esse produto, né? Ela ter acesso a esse produto. Aqui a gente pode ver as etapas da cicatrização. Então, primeiramente começa a fase inflamatória, que nós temos a duração de 1 a 4 dias, que tem as características de presença de secreção, que é o exudato, edema, que é o inchaço, vermelhidão e dor. Então, nessa fase ocorre a liberação de mediadores químicos e a ativação do sistema de coagulação sanguínea, que é exatamente quando ocorre a lesão. Em seguida, a gente tem a fase proliferativa. Ela tem duração de 5 a 20 dias. As características são a formação de tecido granulado, de granulação, e as células se proliferam, resultando em rica vascularização e infiltração de macrófagos. Somados a esse processo, formam um tecido de granulação, que é a parte essencial da cicatrização da pele. Em seguida, que seria o finalizar da cicatrização, seria essa fase de reparo. Então, ela pode durar meses, e as características são o tom da nova pele passa de ser vermelho escuro para rosa claro, que é a tonalidade da pele em questão, e o tecido formado na fase anterior é remodelado para aumentar a resistência. As fibras são realinhadas para melhorar o aspecto da cicatriz. Então, você tem a formação de um novo tecido, certo? Então, ele não necessariamente será igual ao anterior, né? Porque a gente tem as pessoas que têm tendência a ter essas cicatrizes mais aparentes, mas até dependendo do tamanho e de como funcionou a cicatrização, a tendência é ficar o mais próximo possível da pele anterior. Então, o que esse estudo propõe? Então, ele propõe exatamente a utilização da quitosana, que é um composto que vem sendo estudado largamente como cicatrizante, isso por se tratar de um substrato, um subproduto da indústria pesqueira,
o que lhe confere valor agregado pequeno quando comparado com outros substratos. Então, é o que eu falei anteriormente. Nessa busca por encontrar produtos que sejam de baixo custo para diminuir o custo do produto final, tem-se pensado na quitosana, exatamente porque por ela ser um subproduto da indústria pesqueira que não tem tanto valor agregado. Então, se você conseguir fazer um cicatrizante com base nesse produto, você consegue diminuir o custo dele, que seria menor do que se você sintetizar um composto ou se você utilizar um composto já de maior valor agregado. Então, aqui nós temos a fórmula estrutural da unidade de repetição, né, da quitosana, que seria esse anel, que é o monômero do polímero da quitosana, lembrando que ele é um polímero. Então, como funcionou os materiais e métodos desse artigo? Então, a amostra de quitosana utilizada no estudo foi cedida pela Vimex, da Islândia. Então, aqui tem a foto, né, de como que seria o pó de quitosana. A determinação da massa molar média absoluta foi feita a partir de cromatografia de permeação em gel, onde a amostra foi preparada com solução tampão de acetato de sódio e também foi utilizado como fase móvel na coluna de cromatografia e depois filtrada. Posteriormente foi feita a separação da coluna, foi feita a preparação da coluna, onde foi elaborada a análise. Então, seria o procedimento de cromatografia. O grau de acetilação ele foi feito por método de titulação potenciométrica, onde uma amostra foi diluída de ácido clorídrico, uma amostra foi diluída em ácido clorídrico e titulada com a solução de hidróxido de sódio, sob agitação contínua. Para análise elementar e a espectroscopia na região do infravermelho, foi feita a preparação da amostra com secagem em estufa, como funciona a técnica, e no caso do FTIR, ainda houve adição de brometo de potássio, que é o KBr. Posteriormente, as amostras foram analisadas em equipamentos pertinentes. A análise elementar foi feita no equipamento de análise elementar e a espectroscopia na região do infravermelho foi feita no equipamento próprio para isso, para esse fim. A análise termogravimétrica obteve a curva através de módulo termogravimétrico acoplado e um analisador térmico. Também uma máquina, um equipamento para esse fim, né, para análise de termogravimétrica. Como o procedimento necessita ser feito com seres vivos, né, na verdade o estudo precisa ser feito com seres vivos, primeiramente o ensaio passou pela análise do comitê de ética, onde foi aprovado. E a partir daí selecionou-se 10 ratos que foram divididos em 2 grupos. Um para receber a quitosana e o outro que é o de controle, né, que não recebe nenhum agente cicatrizante. É exatamente para você verificar se o seu agente cicatrizante tem a função que você espera que ele tenha. Esse comitê de ética do FV, que seria a Universidade Federal de Viçosa, porque essas cobaias estavam locadas nesse local, nessa universidade. Então, para iniciar o procedimento de cicatrização, foi feita uma incisão circular de 1 centímetro de diâmetro no dorso dos animais, que foram devidamente anestesiados antes do processo. Então, pegou-se uma tesoura cirúrgica e, com essa tesoura cirúrgica e a demarcação feita, foi feita essa incisão, que seria a nossa lesão. A partir do pós-operatório, os ratos do grupo quitosano começaram a receber essa substância pulverizada sobre as lesões, enquanto o grupo controle não recebeu nenhum cicatrizante. E para finalizar os testes, os ratos, né, as cobaias, foram eutanasiados e suas lesões foram seccionadas, desidratadas, diafragmizadas em temperatura ambiente. Isso para quê? Porque para poder analisar melhor o procedimento de cicatrização. Então, como ocorreu a cicatrização a nível de tecido, né, a nível celular. E aqui a gente tem a foto, né, da cobaia, e essa aqui seria a incisão feita com a tesoura nas cobaias. Então, todas as cobaias tiveram essa mesma incisão. Então, como resultado de discussão, primeiramente foram analisados a viscosidade, grau de acetilação e massa molar da quitosana, encontrando 5 MPa por segundo,
vezes segundo, aliás, para viscosidade. O grau de cintilação foi de 5,9 e 132 kDa para massa molar. E a análise elementar foram encontrados os valores presentes na tabela. Então, na tabela 1. Então, a composição de porcentagem de quitosana, em porcentagem de quitosana foi de nitrogênio, foi de 8,1 mais ou menos 0,8, de carbono 38,4 mais ou menos 3,7 e o hidrogênio 6,9 mais ou menos 0,5. Então, essa porcentagem encontrada, ela foi condizente com o que diz a literatura. Existe uma variação, né, porque todo produto tem uma pequena variação, mas a análise elementar neste caso, ela foi feita exatamente para conseguir identificar esses componentes. Então, quantificar essa porcentagem dentro das amostras, da amostra, no caso. Lembrando que a análise elementar é exatamente para isso. Ela determina o índice de carbono, nitrogênio e hidrogênio, né, das amostras. Você consegue fazer o de oxigênio por diferença. E as suas aplicações, né, envolvem o estudo de amostras líquidas e sólidas. No caso, a gente teve uma amostra sólida sendo estudada. Então, é de interesse você saber essa composição exatamente para você ter certeza do substrato que você está lidando. Então, a análise de espectro de absorção de quitosano encontrado foi muito similar aos demais presentes na literatura. Então, o que aconteceu? Foi encontrado, né, que as principais bandas são o estreamento axial de OH, o estiramento de NH, deformação axial de C-O, de amida, deformação angular de NH, que é a deformação angular simétrica de CH3, e deformação axial de CN, de amida, e deformação axial de CN, de grupos amino. Então, não foi encontrado nenhum outro grupo funcional que não fossem os esperados para aquele anel, né, do monômero ou da composto inteiro, que seria quitosano. Então, além de bandas estruturais de polissacarídeos, né, que é o que se espera também. Então, aqui a gente vê como que é o resultado, né, da espectroscopia, do FTIR, e a gente pode ver aqui que esses picos correspondem às bandas do composto, né, do grupamento funcional, que se espera encontrar dentro das amostras. Então, aqui, por exemplo, o CN, aqui do NH, C do O, do outro NH e do OH. Lembrando que, por exemplo, a gente tem dois NHs, então, como foi dito anteriormente, um NH é do estiramento, desse estiramento, e a outra deformação, que seria, aliás, e o outro seria dessa deformação angular dos NHs, né? Então, a curva termogravimétrica também foi outro método utilizado, né? Da quitosana apresentou duas etapas de decomposição. A primeira relativa ao desprendimento de água absorvida ao biopolímero, enquanto a segunda corresponde à desacetilação e despolimerização do composto. Quanto à cicatrização, as feridas provocadas no cobaia tiveram cicatrização similar quando comparadas entre as semanas. Então, tanto o grupo controle quanto o grupo que recebeu a quitosana, entre as semanas não foi possível observar diferença significativa entre as feridas, a cicatrização nas lesões. Porém, ao final do experimento, foi possível observar uma melhora significativamente maior no grupo tratado com quitosana. Então, o grupo tratado teve 81,4% de melhora contra 71,2% do grupo de controle. Esse quando visto no início ao final do experimento. Então, entre as semanas não foi possível ver essa diferença significativa, porém, se comparado do início ao final, o início com o final, você tem essa diferença entre os grupos controle. Então, você consegue verificar que a aplicação da quitosana ela foi interessante para o processo de cicatrização.
Quanto à análise histológica, ela não apresentou diferenças na microscopia óptica entre os grupos testados. Então, os dois cicatrizaram, as duas cicatrizes não tiveram diferença entre si. O que também é interessante porque, como você vê que o processo de cicatrização está ocorrendo de forma natural, normal, na verdade. É interessante falar que a aplicação da quitosana foi diretamente sobre a pele, nas cobaias, sobre a lesão. Então, quando a lesão ocorre, ela forma uma película, uma casca, né, por cima da lesão. Então, essa presença desse depósito de células pode ter gerado essa diferença entre semanas. Então, é interessante que essa casca seria um impedimento para a quitosana chegar até a lesão, no caso. Então, aqui a gente vê o resultado da curva termogravimétrica, onde nós temos os dois platôs, né? Demonstrando aquilo que eu falei anteriormente, que é as degradações. E aqui a gente tem a lesão das cobaias, né? Então, essa é a diferenciação de primeira e segunda semana do pós-operatório do grupo controle. Então, nós temos aqui a cicatriz, né, na segunda semana, na verdade, a lesão, né, e a formação da cicatriz. E aqui o final da segunda semana. Na verdade, aqui da primeira e aqui o final da segunda semana, que seria quase fechamento da lesão, né? Quase promoção da cicatrização total. Aqui até a gente tem a foto, né, das lesões cutâneas nas cobaias do grupo controle, que é o da esquerda, e o tratado com quitosana à direita. Então, do grupo controle e o tratado com quitosana. Então, a gente vê que teve essa cicatrização e após a terceira semana a gente tem a presença da cicatriz nos dois casos, né? Tanto no grupo controle quanto no grupo de tratado com quitosana. Então, as conclusões que chegaram no trabalho, né? Então, no final do estudo, foi possível verificar que a quitosana promoveu uma melhor cicatrização dos ferimentos das cobaias. Contudo, novos estudos são necessários para verificar histologicamente o que acontece ao longo das semanas. Isso porque, como eu falei anteriormente, com a formação dessa casca, né, em cima da lesão, não tem como a quitosana agir diretamente sobre a lesão. Então, ela não é tão absorvida, ela não consegue chegar até onde ela deveria, que seria onde está a lesão. Então, você desenvolver um produto ou uma técnica para que ela consiga permear essa camada é interessante porque você vai ter uma ação melhor, né, no caso da substância sobre a lesão. Então, pode promover a cicatrização mais rápido ou de forma melhor do que sem utilizar nenhum produto. Bem como desenvolver um método para que esse composto seja capaz de atuar ativamente durante todo o tratamento, igual eu falei. É, é, Nessa parte da pesquisa, a quitosana não teve tanta ação, exatamente porque ela não conseguia chegar, provavelmente, na verdade, porque ela não conseguia chegar à parte celular da lesão, né? Seria a parte da cicatriz. Por outro lado, a análise de caracterização de materiais são extremamente importantes no decorrer dos estudos, pois é a partir delas que é possível estimar e verificar se o material de estudo condiz com o esperado. Então, é interessante exatamente por causa disso. Por exemplo, nesse caso que foram utilizados diversos tipos de caracterização, é interessante você verificar que alguns métodos são muito importantes. Por exemplo, no caso da análise elementar, é interessante porque você consegue determinar quais são os compostos, né, presentes dentro da sua amostra, claro que observando, né, as características da técnica, assim como o FTIR, por exemplo, você consegue verificar os compostos, os grupos funcionais presentes dentro da amostra.
Exatamente para você também verificar se aquela substância presente na sua amostra é exatamente aquela que você esperava ou aquela que você está pretendendo utilizar no seu estudo. Então, você escolher as técnicas certas para fazer a caracterização é de suma importância quando você está lidando com qualquer substrato, na verdade, com qualquer amostra a ser analisada. É, exatamente porque se você usar a técnica errada, ela vai te dar um resultado, mas esse resultado ou você pode não conseguir utilizá-lo, ou mesmo você pode ter um, um erro. Na verdade, você pode não conseguir utilizá-lo, ou então você pode não entender direito o que está acontecendo dentro da sua amostra. Você pode ter informação demais, gerando a um problema posterior, por exemplo. E essas aqui são as referências utilizadas para confeccionar essa apresentação.